E assim, a pessoa precisa tomar cuidado, porque às vezes tem cidades que não tem uma igreja saudável. E aí, essa pessoa se conectar a uma igreja virtual talvez faça sentido. Mas ela não pode usar isso como desculpa para não procurar uma igreja saudável, onde ela possa participar presencialmente ali na sua cidade. Porque é perigoso, né? Você não ser acompanhado, você não estar junto. Eu acho bastante perigoso. Se tem uma igreja saudável ali na cidade, é importante fazer parte. E outra, às vezes você acompanha alguém online e é bom, de repente alguém realmente de Deus, com uma boa palavra, mas na hora que você precisar de uma oração, uma visita no hospital, um aconselhamento, você precisa de uma igreja local. A caminhada da fé ela é diferente, né? A gente não vive de pregação em pregação. Não dá. Não é? A proposta do cristianismo não é isso. A gente se abastece e vai viver o cristianismo no nosso dia a dia. Então, para mim, você matou a pau aí na colocação. Quando a gente precisa viver o cristianismo na nossa rotina diária, aí é outra história. Eu acho muito difícil. Tudo bem, o contexto brasileiro é muito, muito variado, mas vamos pensar região, Sudeste. É muito difícil no Sudeste brasileiro a gente não ter uma igreja saudável numa cidade. Acho muito difícil. Então, assim, o que talvez a pessoa não encontre, ela pode encontrar uma igreja saudável, mas não se identificar com um jeito, com um estilo, com a liturgia, com a doutrina. Isso pode acontecer, né? Por mais que nesse período aí do personalismo que a gente pensou aqui juntos, ele acaba... Eu sou um pastor presbiteriano que frequenta uma igreja batista, né? E, para mim, está tudo bem. Não tem dificuldade, né? Eu venho de um ambiente onde o batismo era por aspersão e agora eu estou num local onde o batismo é por imersão. Tranquilo. Há 40 anos atrás isso era muito difícil. Então, as igrejas existem igrejas saudáveis? Existem, mas tem pessoas que não vão se identificar por talvez essas questões. Ou doutrina, ou jeito, ou estilo de louvor, ou estilo de pregação, né? Mas, pensando na saúde espiritual dessa pessoa, vale a pena a gente... Poxa, eu não me identifico tanto com isso, mas, olha, é uma igreja saudável. E também tem a questão de que quando você não faz parte de uma igreja, né, quando você não faz parte de uma família espiritual, você não pode ser confrontado, porque você vai alimentar ainda mais o seu eu. Eu lembro que quando eu era adolescente, era aquela época que estava muito em alta vídeos de pregação no YouTube. Começaram a surgir pregações no YouTube, né? E na adolescência, você está pensando ali em coisas de adolescente. Então, ao invés de eu procurar uma pregação madura que fosse me confrontar, eu não ia fazer isso. Eu procurava coisas que alimentavam o meu eu, por causa da minha imaturidade. Então, eu acho que esse também é uma preocupação que a gente deve ter, porque nós somos tendenciosos, né, a buscar algo que nos mantenha numa zona de conforto. Então, dentro de uma família espiritual é que a gente vai realmente receber uma cura, é que a gente vai realmente ser confrontado nos nossos erros, é onde a gente pode confessar os nossos pecados, né? E dentro de um ambiente apenas virtual, você permanece numa zona de conforto, numa bolha, né? Você não vai viver o mundo do dia a dia, que é difícil, que caminhar com pessoas é conflituoso às vezes, em que você vai ser aperfeiçoado, né? Mas vai trazer amadurecimento, né? Mas vai trazer amadurecimento. O que, dentro dessa perspectiva, tem gente que fala que foi ferido pela igreja, né? E eu entendo que a igreja de Cristo não fere, né? Mas pessoas podem ferir outras pessoas e às vezes a pessoa tem razão. Um pastor tirano, uma liderança abusiva, enfim, existem, a gente sabe que existem. Mas muitas das vezes eu fico preocupado e me perguntando se a pessoa, às vezes, dentro disso que você falou, ela, na verdade, ela criou uma expectativa que não foi... prometida. Ela criou uma expectativa e a resposta não foi a que ela imaginava. Aí ela fala que a igreja feriu.
Mas não é que a igreja feriu, é que ela cria algo que aquela igreja não poderia dar para ela. E aí ela sai, às vezes era um espaço que ela queria, às vezes era uma oportunidade, que às vezes o pastor estava vendo que não era o tempo. E aí a pessoa sai ofendida. Então, é muito complexo. É complexo por conta da expectativa que a gente tem. Né? Quando é igual o casamento, né? A gente vai para o casamento com a expectativa de que o outro vai trazer tudo que eu sempre sonhei, vai ser uma expectativa frustrada, né? Agora, quando a gente vai com a expectativa de que para minha esposa, eu posso trazer muitas coisas para ela, e aí eu não estou olhando para mim, é a mesma coisa com a igreja. Não, é um lugar em que eu quero estar ali para servir, né? Independente se eu vou ter um título, independente se eu vou só limpar a cadeira e ninguém vai me ver, independente... para mim, essa expectativa do que nós vamos fazer ou de quem nós seremos ali na comunidade, ela difere bastante. Justamente para que essas frustrações e essas questões não atrapalhem as pessoas de estarem numa comunidade saudável. Eu estava pensando esses dias que, da mesma maneira que existem pessoas que vão ser crentes virtuais, existem pessoas que são os crentes da televisão. Os programas televisivos, eles doutrinaram muitas pessoas que não iam para a igreja. Mas... Durante décadas. Né? Então, assim, não é tão difícil da gente fazer essa leitura. E algumas igrejas se posicionaram ali, falaram assim, olha, esse aqui é um público que a gente vai falar de Deus para essas pessoas. Não tô discutindo doutrina, teologia, heresia, nada disso. Mas era um espaço, né? Então, a internet agora é um espaço, só que ele é um espaço ilimitado, né? Então, as igrejas saudáveis e sérias, elas precisam ocupar esse espaço. Até porque é um espaço que hoje não requer tanto dinheiro, tantos recursos. Sem dúvida. Você pode e deve ser criativo, excelente, usar o que tem de melhor para comunicar, para atingir, mas você não vai pagar e não necessariamente pagar as bagatelas que são pagas até hoje para uma emissora de TV. Então, tem espaço e, quem sabe, essas igrejas também têm um programa futuro para alcançar essas pessoas de alguma maneira em que elas possam vivenciar o reino de Deus de alguma forma. Não dá para saber futuro, né? A gente assistiu os Jetsons lá atrás, né? Que os carros voavam, aquela coisa toda. Será que a gente vai chegar nesse tempo? Uhum. Como vai ser? Né? As pessoas vão ter uma bolha na cabeça e por causa que o ar não dá para respirar ou por causa da atmosfera, não sei. Então, a igreja precisa ser criativa, né? Sem dúvida. Com os olhos nos céus e os pés na terra. Esse foi um corte do NSDC Cast. Para conferir o podcast completo, que a gente fala muito mais sobre esse assunto, é só clicar no link que está aqui na descrição e conferir aqui no nosso canal no YouTube.